sirvam uns aos outros, cada qual com o dom que recebeu. 1 Pedro 4:10. Com estas palavras, Deus nos acolhe para celebrar e estar conosco neste momento. Ele acolhe todos e todas nós de forma integral. Com nossos dons e nossos limites, Ele nos abraça. Juntos vamos celebrar a alegria da comunhão. Seja bem-vindo, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão. Deus da vida, aqui nos reunimos em comunhão para refletir sobre o tema da pessoa com deficiência. Este tema nos desafia a olhar a vida, as pessoas e o próprio Evangelho sob um olhar mais inclusivo. Que o Espírito Santo nos abençoe nesta reflexão. Amém. Bem-aventurados os que compreendem o meu estranho andar e as minhas mãos pouco habilidosas. Bem-aventurados os que sabem que meus ouvidos têm que se esforçar para compreender aquilo que escutam. Bem-aventurados os que olham e não veem a comida que deixo cair fora do prato. Bem-aventurados os que compreendem o meu estranho andar e as minhas mãos pouco habilidosas.
Bem-aventurados os que sabem que meus ouvidos têm que se esforçar para compreender aquilo que escutam. Bem-aventurados os que olham e não veem a comida que deixo cair fora do prato. Bem-aventurados os que compreendem que me é difícil transformar em palavras os meus pensamentos. Bem-aventurados os que sabem o que sente o meu coração, embora eu não possa expressar. Bem-aventurados os que, com um sorriso nos lábios, me estimulam a tentar mais uma vez. Bem-aventurados os que compreendem que ainda os meus olhos brilhem, a minha mente é lenta. Bem-aventurados os que me amam como sou, tão somente, e não como gostariam que eu fosse. Autora Carla Elizabeth N. Murad. Deus de bondade, tu que em Jesus Cristo te tornaste humano, frágil e carente de cuidados, na manjedoura e na cruz. Tu que ouviste o clamor das pessoas excluídas e marginalizadas da sociedade. Tu que nos deste uma fé que se faz ativa no amor. Toca-nos com o poder da tua palavra para que ela transforme o nosso olhar, o nosso ouvir e o nosso jeito de agir, para que assim vivamos conforme o teu querer. Isso é o que te pedimos, por Jesus Cristo, teu Filho amado, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade.
Leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Bons administradores dos dons de Deus. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim, para que em tudo Deus seja louvado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Amém. A vida é uma dádiva de Deus, e sua criação é íntegra. Em Gênesis 1, versículo 31, após Deus ter criado céu e terra e todas as formas de vida, constatou, abre aspas, de fato, tudo era muito bom, fecha aspas. Com isso, Deus não disse que tudo era perfeito. Com o sopro de vida, Deus deu a cada pessoa dignidade e importância. Se cremos que a humanidade é criada à imagem e semelhança de Deus, então cremos que cada ser humano tem aspectos da natureza divina, pois assim mesmo Deus quis. Ser parte da imagem de Deus significa ter possibilidade de nos tornarmos o que Deus quer. E Deus criou cada pessoa com dons e limites. Possuir limites faz parte da integralidade. Ser completo é possuir dons e impedimentos. O texto da carta de Pedro nos faz refletir a respeito de como podemos servir a partir de nossos dons. Quando falamos de dons, logo nos vem à mente que a pessoa com deficiência deve ser servida com nossos dons. Depois de muito refletir, é que conseguimos olhar para a pessoa com deficiência como uma pessoa em primeiro lugar. Como qualquer pessoa amada por Deus e abençoada com a vida. E se assim, certamente dotada de dons, como todos nós. Mas é mais fácil ver o limite do outro, principalmente quando ele está tão visível, como no caso de algumas deficiências. Enxergar em nós mesmos limites é difícil e doloroso. Gostamos de olhar mais para as flores e esquecemos que elas têm espinhos. Deus nos criou com dons e limites para que nos ajudemos uns aos outros, para que vivamos em comunhão e compartilhemos do amor de Deus. Nossos dons estão a serviço de Deus e do próximo. Deus nos presenteou com limites também para nos ajudar no exercício da humildade, da compaixão e da simplicidade da vida. A deficiência não é um defeito, não é uma desgraça ou um sacrifício dado para algumas pessoas carregar. A deficiência é condição humana, faz parte da vida. A deficiência nos possibilita olhar para o outro além de seus limites. Reconhecer na outra pessoa capacidades incríveis das quais todos podem compartilhar. Deus eterno, nós te agradecemos por nos ter criado seres humanos, criaturas com dons e impedimentos, e sermos assim, nesta inteireza, amados e amadas por ti. Te agradecemos pelas alegrias e pedimos forças para agradecer pelos sofrimentos que nos forçam a amadurecer e crescer, que também nos aproximam. Reconhecendo nossa vulnerabilidade, te pedimos forças
para aceitar nossa fraqueza, luz para aceitarmos a escuridão e amor para lidar com tantas formas de ódio que existem. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Diga, já não quero ser igual, não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, põe em mim teu coração, porque tudo que há, porque Deus não faz pela metade, não. Dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, irmãs e irmãos. Hoje, celebrando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, nós temos dois textos do Evangelho que vão nos ajudar a trabalhar essa nossa responsabilidade com o chamado de Deus diante da nossa diversidade. O primeiro é Marcos 7, 31 a 37 e depois Marcos 10, 46 a 52. O que diz Marcos 7, 31 a 37? Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá. Isso quer dizer, abra-se. Naquele momento, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quando ele ordenava, mas eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que ouviram ficaram muito admiradas e diziam: tudo o que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Agora o Evangelho de Marcos 10, 46 a 52. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus.
Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém. Então, irmãs e irmãos, nós temos aí o primeiro evangelho, Marcos 7, 31 a 37, e temos o segundo, que é Marcos 10, de 46 a 52. E o título que nós temos é Deus governa e sua comunicação supera a língua que conhecemos ou dominamos. Sobre Marcos 7, 31 a 37, o homem que não ouvia e mal falava, apenas gemia, Jesus opera um milagre através também de um gemido, lá no texto original. Quer dizer que não há impedimento para Deus ouvir o clamor de alguém que sofre. Pessoas que nascem com surdez, parcial ou não, têm dificuldades em graus diferentes para desenvolver a fala. No entanto, são pessoas que transbordam sentimentos e vontade de expressá-los. Jesus é solidário e trabalha a cura desse homem com linguagem gestual, ajudando a compreender o poder que emana da fé no Senhor, no Deus que governa. O empenho espiritual de Jesus diante do surdo-mudo, somado ao esforço físico e intelectual em se fazer entender, é a mensagem de Deus numa linguagem que fez total sentido para aquele homem deficiente de audição e fala. É a partir da inclusão que Jesus realiza que este homem é libertado e passa a expressar toda a sua paixão e adoração por Deus. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. A fé é assim. Se não vier acompanhado de ações, é coisa morta, conforme Tiago 2, 10, 12 e 17. A exortação que Tiago faz em sua carta nos convoca a tratar as pessoas com bondade, jamais gerando desigualdades. A fé acompanhada de ações é a atitude também da mulher, que está em outro texto, em outra parte, daquela mulher que come as migalhas da mesa e conversa com Jesus sobre isso. É a atitude da mulher que não admite ser menosprezada e quer garantir o futuro de dignidade para sua filha, pois crê em Jesus Cristo. É aí a ideia da gente ter empatia acolhida. As pessoas, elas, mesmo as que não são deficientes no sentido físico, mas que são deficientes no sentido de serem colocadas em outras categorias, como se fossem menores. Então a mulher, ela não quer ser menosprezada e não admite isso, assim como os deficientes na nossa sociedade. Então o surdo-mudo representa as pessoas que não têm voz e a quem são negadas informações úteis para a vida, principalmente o Evangelho libertador. Se você está tendo dificuldade para ouvir a mensagem e proclamá-la com fé e ações, efatá, abra-se, que o nome de Jesus, que no nome de Jesus não existam superestimados ou subestimados, pois somos igualmente estimados por Deus. E para ilustrar melhor isso, nós vamos entrar no outro evangelho, que é no evangelho também de Marcos, capítulo 10, e nós vamos fazer aí uma dinâmica. Eu quero ver com vocês se a gente consegue entrar um pouco num outro mundo, numa outra dimensão, que de repente ajude a gente a ter mais empatia pelos deficientes. Então tivemos aí essa dinâmica da ilusão de ótica e agora a dinâmica dos olhos fechados. Então quero convidar você que está aí no sofá, na cadeira, que está em casa, acompanhando essa mensagem, fecha os seus olhos e apenas ouça. Fecha os seus olhos e apenas ouça.
Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O que você está vendo sem abrir os olhos? Sem abrir os olhos. O que você está vendo agora que ouve este grito? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tenta imaginar ainda com os olhos fechados, apenas escutando, apenas ouvindo. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Um cego é capaz de ver o que você vê? O que está diante dos olhos, para quem tem os olhos sadios, é ilusão ou realidade. O que está diante dos olhos, para quem tem os olhos sadios, é ilusão ou é realidade. Mas para os deficientes visuais, é imaginação, no máximo vultos. Ou melhor, seria ainda mais sensato que a gente escutasse a experiência deles e não dizer aqui o que eu acho. O deficiente visual também é mais dependente para se locomover e se adaptar aos espaços, ao fluxo de pessoas, ao nosso sistema social programado quase que exclusivamente pensando apenas em pessoas que enxergam. Cuidado! Não se deixe ser dominado, dominada por ilusões. São as ilusões que nos fazem crer que podemos dominar as pessoas. Para Cristo, poder é servir, não dominar. Então, para Cristo, o poder é servir e não dominar. Bartimeu é a resposta de Jesus a duas situações anteriores que a gente tem no Evangelho. O rico, dominado pela ilusão das riquezas e seu egoísmo, né? Se a gente for retornar lá, a gente vai ver a situação do rico que quer manter sua riqueza, né? Então ele acha que a riqueza ela vai garantir sua vida eterna, né? Então ele guarda toda a riqueza e não divide com ninguém como se ele pudesse ter isso depois. E os discípulos que são dominados pela ambição e pela ilusão de poder, né? Quando querem estar à direita ou à esquerda de Jesus quando ele fosse rei. Né? Então, Bartimeu é a resposta de Jesus a essas duas situações. Né? Quando você tem alguém dominado pela ilusão das riquezas e egoísmo, e complementar a isso os discípulos quando são dominados pela ambição e pela ilusão de poder. Nossa fé precisa ser pelo menos parecida com a confiança que um cego deposita em alguém que enxerga. A fé do cego Bartimeu confronta essa incredulidade e questiona: se quem, mesmo não vendo, tem fé e segue Jesus, por qual motivo nós que vemos tudo à nossa volta nos desviamos do caminho? Então, concluindo, irmãs e irmãos, para falar espiritualmente, vamos fazer uma comparação. Dar esmolas é uma ilusão de que estamos mudando a vida de alguém. Não traz conforto verdadeiro, nem para quem dá, nem para quem recebe. Da mesma maneira, se não tivermos fé em Jesus, estaremos vivendo uma grande ilusão espiritual, que dá espaço para todos os males. Nem Deus estará contente e nem você estará feliz. A ilusão é como a falsidade que se instala dentro de nós. Se não tivermos fé em Jesus com os olhos fechados, dificilmente faremos alguma diferença em nossas vidas ou na vida de alguém, quando estivermos com os nossos olhos abertos. Jesus está nos alertando sobre a cruz. Se de olhos fechados clamarmos por Ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De olhos abertos veremos a glória do Filho de Deus ressurreto, realizando maravilhas diante dos nossos olhos e do mundo inteiro. Então, diante dos olhos do mundo inteiro, somos chamados a fazer o bem. E nesse tempo, quando celebramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, nós convocamos a comunidade cristã para que seja mais acolhedora e perseverante na luta das pessoas que têm deficiência.
porque eles são iguais a nós e nós iguais a eles. Então, que possamos ser uma igreja que tenha os olhos abertos para esse mundo que é um mundo de pessoas iguais, né? Que as deficiências não sejam como portas fechadas, como acessos dificultosos para as pessoas que querem ter contato com a mensagem, querem ter essa vida de comunidade. Então, que possamos assim fazer no nosso dia a dia e acolher os filhos e filhas de Deus. Amém. Deus de amor, vivemos num mundo em que as pessoas se ignoram, se veem, mas não se enxergam, ouvem, mas não escutam os gemidos, falam, mas não expressam os gritos do seu próximo e de sua próxima. Muitas são as pessoas silenciadas e invisibilizadas em nosso meio, mas sabemos que para ti nada ou ninguém é despercebido e ignorado. Por isso nós te damos graças e por isso a ti entoamos. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Agradecemos-te pela dádiva da vida. Agradecemos-te pela variedade de tua criação, por teres criado cada filho e filha com sua própria personalidade e dons. Deste a cada pessoa sem distinção qualidades e limitações, para que assim pudéssemos nos ajudar mutuamente e nos tornarmos uma comunidade unida em torno da fé, da esperança e do amor. Por isso, entoamos. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Te agradecemos porque fizeste cada um de nós a tua imagem e semelhança, e assim nos deste dignidade e valor. Nós te damos graças porque diariamente inclinas o teu olhar, os teus ouvidos e as tuas mãos sobre a nossa vida, sobre as nossas dores, sobre as nossas lutas e labutas, e assim nos alcanças também em meio ao caos de dia a dia, com a tua paz e o teu amor. Por isso, entoamos. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Deus de amor, nos achegamos a Ti para interceder por aquelas pessoas que são vítimas de discriminação e de preconceito. Ensina-nos a olhar com os olhos do amor, pois eles veem além das aparências e das diferenças, e lá, nesse além das aparências, é que podemos construir um mundo mais digno, mais justo, mais inclusivo e mais fraterno para todas as tuas filhas e todos os teus filhos. Pedimos-te, Deus de bondade, por toda a tua igreja. Olha pela IPU, pelo Presbitério de Vitória e pelas igrejas que dele fazem parte. Inclina em nossa direção o teu olhar, o teu ouvir e a tua mão protetora, para que sintamos o teu amparo. Ajuda-nos a tornar a tua casa, que é o nosso templo, nossa amada IPU do IBS, num local acolhedor e inclusivo, aonde as pessoas possam vir e ir sem maiores dificuldades e constrangimentos. Intercedemos, ó Deus, pelos governantes de nosso país, estados e municípios, que a tua palavra transformadora chegue às instâncias políticas e sociais para que nossas lideranças assumam projetos de ação em favor das pessoas com deficiência e com necessidades especiais, visando ao seu bem-estar integral. Desafia o poder público a arrumar as nossas ruas e calçadas para que teus filhos e tuas filhas possam transitar de forma livre. Ajuda-nos a não tropeçarmos em nossas forças e vaidades, mas a olhar o mundo também com os olhos da outra pessoa, especialmente daquelas que são ou estão
mais fragilizadas e invisibilizadas. Faze, ó Deus, que cada vez mais pessoas se disponham a trabalhar no teu reino, colocando seus dons a serviço do próximo e da próxima, para que assim possamos construir um mundo mais justo e mais inclusivo. Ajuda a tua igreja para que cada membro desse corpo possa ser visto e ouvido, e que assim vivamos em igualdade, mesmo na diversidade. Em tua bondade, ó Deus, escuta o nosso clamor. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, as trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Nosso compromisso como cristãos e cristãs não termina neste culto. Ele continua no serviço, na oração e no amor para com o próximo e a próxima, lá fora e no nosso dia a dia. Na confiança de que Deus está conosco, saiamos daqui com a missão de cuidar de sua variada criação, para que o mundo todo perceba a dignidade com a qual foi criada. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Queira a estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo
faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão.